reconheço hoje como uma professora titular de filosofia na UERJ, com 53 anos de magistério no ensino superior, de 73 até hoje, 2025. Tá? Então, eu não comecei hoje na minha história acadêmica, na minha história profissional. Na minha história pessoal, eu sou mãe de 2 filhos, 2 músicos, uma menina que trabalha com música em samba e um rapaz também que trabalha com cavaquinho na área do samba e do chorinho, né? Então, nesse sentido, eu acho que eu sou uma pessoa bastante realizada na minha vida pessoal e também na minha vida profissional. Então, meus 2 filhos, eu gostaria de acrescentar algumas coisas, além de músicos, que me agrada muito o fato de eles se voltarem para a música. A minha família sempre teve uma musicalidade extrema, né? Não apenas do ponto de vista dos filhos, mas do ponto da minha família inteira. Todo mundo, de certa maneira, ali é músico e músico profissional, tá? Eles têm ainda profissões específicas. Por exemplo, a minha filha, do samba que elas querem hoje, ela é também desenhista. Ela fez na PUC, né, desenho industrial e trabalha hoje no Museu do Amanhã. E o meu filho, que é o Vitor, fez doutorado em Sociologia aqui na UERJ e trabalha com ensino médio, como professor, como pesquisador também da área de ensino, né? Então, é uma pessoa muito dedicada nesse ponto de vista. Aí eu digo, puxou a mãe, porque também é um pesquisador da área acadêmica. Professora Dirce, o que representa a filosofia na vida da senhora? Não é uma questão difícil de responder essa, embora seja um pouco longa, não é? Na verdade, quando é que eu me interessei pela primeira vez pela filosofia? Eu sempre fui uma menina ainda que gostava muito de ler, né? E dentre os meus primeiros livros de leitura, mas que não eram mais referenciados apenas como literatura infantil, eu peguei um livro para ler chamado A República de Platão. Eu tinha 14 anos. É obviamente um entendimento de um adolescente de 14 anos. Só que, pela primeira vez lendo República de Platão, eu também gostava muito de história, e aí eu tive acesso às obras de Plutarco. Tem essa coleção até hoje, porque eu herdei ela do meu pai. E aí eu pude tomar conhecimento ali de assim, grandes autores da antiguidade, grandes mestres, principalmente os filósofos gregos, e depois, num certo momento, também trabalhei um pouco com filósofos, pensadores romanos. Então eu venho dessa cultura, que é uma cultura de adolescência, mas que não é uma cultura formal, né? Mas na minha adolescência mesmo, né, eu já lia, só para sintetizar, Nietzsche, Sartre, Kierkegaard e outros. Então, eu já tenho essa cultura que vai mais ou menos dos 14 aos 18 anos, e até brincava, e eu sempre brinco com os meus estudantes da seguinte maneira, a gente ia com Nietzsche para Além do Bem e do Mal, debaixo do braço, escrito em alemão, voltado para o público. E o pessoal dizia, eles estão com o livro em latim ali nas mãos. Não era o Nietzsche, né? Como a gente fazia com todos os outros autores na porta do cinema. Isso era importante. A gente tinha aquelas entradas do cinema esperando para começar a sessão, e todo mundo com o livro de Nietzsche, de Sartre, Kierkegaard, voltado para o público, para saber os nossos interesses. Eu venho de uma escola pública que no ginásio se estudava latim. Eu não me lembro se eram 2 ou 3 anos de latim. Eu sei que tinha um ano, eram 4 séries, né? Uma das séries não tinha latim. Mas eu me lembro que estudei muito latim no ginásio, além de inglês e francês, que eram 2 disciplinas obrigatórias. E quando eu entrei no clássico, olha que eu sou jurássica, como eu sempre brinco, então no ensino médio, né? Além das línguas estrangeiras, inglês e francês, estudei latim,
e 2 anos de grego clássico, e com uma diferença que hoje nós não vemos mais, e nós tentamos resgatar. O clássico possuía filosofia nos 3 anos. Então, eu me lembro que a gente tinha filosofia nas primeiras aulas de sábado, aqui no Rio de Janeiro, e aí a turma já vinha de biquíni, maiô, que fosse, para ir para a praia depois, que era uma escola da Zona Sul, tá? Portanto, mais ou menos, eu já sabia o que eu ia escolher na universidade, né? Então, uma vez na universidade, nunca mais deixei de ter a filosofia presente, até hoje. Tá? Então é nesse sentido que eu acho que eu tenho uma vida inteira na filosofia, não pretendo abandoná-la tão cedo, mesmo chegando próximo, à aposentadoria, acho que vou continuar aí percorrendo, os caminhos da filosofia, em grupos de pesquisa, em núcleos de pesquisa. Então é um pouquinho isso. Né? Falar da professora Grace é muito fácil, porque nós tivemos uma conversa muito boa enquanto direção. Até minha irmã deve ser diretora, sempre uma pessoa muito bacana conosco aqui na secretaria, uma pessoa muito atenciosa. E eu via pelo carinho que ela tinha também com os alunos, sempre atenciosa. E os 8 anos como diretora também sempre foi muito bacana conosco. Eu posso até falar, foi uma mãezona, assim, continua sendo, né? Pessoa muito, como professora, como diretora também da unidade, diretora do centro, e até hoje, né? A gente tem esse convívio bacana, quando ela vem aqui à secretaria, para pegar sua chave de sala de aula para poder lá lecionar, sempre da mesma maneira, e também acompanha um pouco, né, a vida pessoal dela, assim, e sempre conversava. Os filhos dela são maravilhosos, então aquela mãe bacana também. E é isso, tem aqui. É difícil até de estender o assunto, porque foi uma pessoa muito bacana aqui e continua sendo assim. E acredito para a universidade, ela aposentando, vai ser uma, assim, né, uma perda, mas acredito que ela continue com a sua vida acadêmica. E o professor não para, né? O professor nunca para a sua profissão. Eu acho muito bacana. E sentiremos falta, com certeza. E ela saindo primeiro do que eu, então eu vou sentir muita falta dela também. Como uma pessoa, como uma professora bacana, como amiga, né? Então, quanto a isso, não sei se resumo um pouco do que eu posso falar por ela, porque tenho um carinho muito grande por ela, uma gratidão muito grande pelo respeito, pela amizade, pela confiança no meu trabalho, não só da minha parte, mas como dos colegas aqui de secretaria, dos departamentos, das pós-graduações. Isso sempre foi fundamental. E ela também teve uma pessoa muito bacana no seu período de gestões aqui no FCH, durante 8 anos. A professora Edna Maria dos Santos também, que foi a vice-diretora dela, que também nos deixa muita saudade, né? Aposentada também, e a gente sente muito essa falta. Essa dupla foi muito... Eu sinto muita falta, assim, né? Dessa amizade bacana que foi construída ao longo desse tempo. E aposentada, eu também me aposentando daqui a pouco, a amizade vai continuar, o carinho e o respeito. É isso que eu tenho a dizer por ela. E um grande beijo disso. Te amo.
Professora Dirce, se a senhora pudesse falar alguma coisa hoje, 2025, para esse Derrida aqui, para o pensador Derrida, o que a senhora falaria hoje, em 2025? Né? Veja bem, primeiro que certamente ele estaria pensando em todas essas questões que envolvem o mundo contemporâneo. Ele morreu em 2004, né? Ele completou o ano passado 20 anos de falecimento. E certamente era uma pessoa bastante sinalizada com as questões de todo o mundo dito globalizado, com uma série de críticas que são muito importantes, né? E aí eu falaria até sem idolatria, porque você tem uma pergunta aí, né? Como é que eu vou conhecer Derrida pessoalmente sem idolatria? Ele é um pensador que, como pessoa, ele era super acessível, muito gentil com todos que eu procurava, até com as bobagens que a gente às vezes poderia dizer, né? Ele levava tudo muito a sério e tentava responder a contento, às vezes corrigindo as pessoas, não é bem assim que você deve falar, mas sem dizer isso, né? Ele gentilmente, né, colocava isso. Então, um professor e um pesquisador que nós, vamos dizer assim, gostamos muito, né? Não tem como não gostar do Derrida, né? O que é que significa isso, né? Questões da filosofia e do porvir. Ele faz isso e ele possibilita, pelo menos para o meu campo específico, né? Ele me possibilita, até hoje, ter deixado em aberto para os estudantes 5 projetos sobre o pensamento filosófico de Derrida. Por que eu deixo em aberto? Porque muitos deles se inspiram nesses projetos e podem continuar suas pesquisas e possibilitam a ele um mestrado, um mestrado e também um doutorado. Então, é um pensador realmente que é inesquecível nesse sentido. As propostas dele são propostas que encaminham para discussões contemporâneas da filosofia, tem abertura para toda forma de discussão, seja a discussão do feminino, a discussão do gênero, né? A discussão do racismo que as pessoas hoje chamam de racismo estrutural, a possibilidade de fazer uma filosofia diferenciada, dependendo, obviamente, do contexto que ela esteja localizada. Então, existe uma geofilosofia, existe uma geografia da filosofia que possibilita que se fale diferente, que as questões sejam diferentes. Então, é nesse sentido que eu vejo um Derrida ainda latente, ainda tem muito a dizer, ainda diz muito a partir das suas pesquisas, dos seus colóquios, dos seus seminários. Atualmente eu estou trabalhando com várias vertentes, né? Mas agora eu estou trabalhando, eu queria citar isso também, com o pensamento do Derrida, que eu conjugo com o pensamento de um arquiteto, meu parceiro, que fez pós-doc comigo aqui no Rio de Janeiro, que é do Rio Grande do Sul, que é o professor Fernando Fuão, da arquitetura, né? E por que ele é importante, Fuão? Porque ele conseguiu perceber todos os meandros e toda a atualidade do pensamento do Derrida e colocou isso nas supostas colagem, né, com 2 L's, para não confundir com colagem Coque, tá? Colagem cola, tá? Que ele pôde realizar desde a sua tese de doutorado, que foi feita em Barcelona, onde ele usou, por exemplo, o discurso amoroso, né, do Barthes, né? Mas aqui ele traz o Derrida, e ele trabalha com essa perspectiva que nós defendemos do Derrida, até no seu último colóquio, que é a Bênção Soberano, que é aquilo que a gente está trabalhando agora na pós-graduação. Nós temos um grupo, ele é vamos dizer, o primeiro líder, eu sou o segundo, que é nacional, mas que pega gente também de fora do país, pegando gente da Argentina, da Colômbia, do Chile, de Barcelona, então tem gente da Espanha, tá? Que trabalha com a vertente derridiana.
e que agrega arquitetos, gente da literatura, gente de áreas afins, né? Gente da filosofia, e nós estamos agora no nosso 5º colóquio. Ele é oferecido de 2 em 2 anos, né? E esses colóquios têm um nome mais geral de Derrida, de arquitetura, desculpa, Derrida e aproximações. A filosofia ficou nas aproximações, porque, na verdade, teria que se justificar isso perante a comunidade da arquitetura, e obviamente a filosofia entraria ali como suporte. Ela entrou como suporte, entrou como vivência e experiência dos nossos pensadores. Cito vários deles aqui: Fisgativa da Colômbia, da Argentina a Mônica Cragnolini, de Portugal entra a Fernanda Bernardo, né? Entra também Vicente Medina, que é da Argentina e estava em Barcelona, Cristina Perretti, que é da Espanha, nós brasileiros. Cito Rafael Adaculogo, Marcelo Moraes, Adriano Negres, eu mesma, né, da área de filosofia. E, na verdade, nós conseguimos compor, obviamente eu estou não falando de todo mundo, né, são vários outros, mas conseguimos compor, né, uma certa... um certo grupo que se reuniu muito bem com a discussão da arquitetura. Né? Meu primeiro contato com eles foi que eu tinha uma discussão sobre a desconstrução em arquitetura, e aí eles descobriram isso e nos pegaram para juntar com eles para fazer o grupo do Derrida. Então é um dos grupos nacionais do Derrida que, penso eu, funciona da melhor forma possível, que abre para outras vertentes, que abre para vertentes, como eu já falei, de feminilidade, gênero, feminismo, racismo na discussão crítica, né? Na questão de pensar o que é o pensamento brasileiro hoje, o que é o brasileiro. Tá? Então, são questões muito importantes que vêm a partir dessa inspiração, digo, com certeza, do pensamento derridiano. A proposta de lei internacional é melhorar. Nesse sentido, então, ele vai poder colocar como é que Jean Genet se posiciona em função das suas obras. As obras principais de Jean Genet são muitas, né? Mas eu gostaria de falar hoje de Nossa Senhora das Flores, Notre Dame de Fer, que é escrita em 1943, publicada em 1944. Né? Lembrando que, antes disso, o Genet tem um belíssimo poema chamado Condenado à Morte, onde ele aproveita sempre, né, questões e discussões que são ligadas à sua trajetória do ponto de vista das ruas e do ponto de vista das prisões também. Meu nome é Silvio Luiz, eu faço o curso de Filosofia na UERJ e atualmente eu sou bolsista de iniciação à docência. Venho aqui prestar uma homenagem muito especial à professora doutora Dirce Eleonora, da qual eu sou bolsista há uns 2 anos mais ou menos. Nós temos na UERJ uma professora que é referência na filosofia. Ela lida com filosofia moderna e contemporânea, incluindo estudos sobre Derrida principalmente, o qual ela conheceu, né, pessoalmente, além da formação de professores também. E isso tudo produz um impacto muito direto no universo da educação da filosofia. Suas divulgações e pesquisas são veículos essenciais para ampliar os debates filosóficos e antropológicos no nosso país, contribuindo muito para a história da filosofia, estética, epistemologia, etc. Mediante isso, nós temos na UERJ a honra de contar com uma mulher dessa magnitude. Seu empenho, professor, é uma inspiração para todos nós. Por fim, obrigado, professora Dirce, por dedicar sua vida à filosofia
e por levar essa paixão para cada estudante, para cada aluno e demais profissionais da UERJ, né? E para todos os professores de filosofia, os colegas de trabalho e de sala de aula, né? É um privilégio muito estar com a senhora, aprender com a senhora, né? Dentro da sala de aula e fora também. Que a senhora continue, né? A levar e a elevar, né? O debate filosófico e o ensino também filosófico é muito importante. Obrigado. Professora Dirce, o que representa a UERJ na vida da senhora? Realmente é uma vida, né? Eu começaria lá do início, quando eu fiz o vestibular. Eu fui aprovada para o curso de filosofia em 1967 na UERJ. Eu me lembro ainda que a prova discursiva, como era na ocasião, ela teve questões de silogística aristotélica, eu conto sempre isso para os meus estudantes, e um texto de Platão do Teeteto, para discutir a questão da ciência. Por alguns motivos particulares, não fiz minha graduação na UERJ, mas em outra instituição, onde eu tive professores da UERJ no corpo docente, mas também professores da UFRJ, que não posso esquecer. Da UERJ eu tinha a Zenilda Siqueira, que era uma professora que vinha da Alemanha, então discutia todos os filósofos alemães, e a professora Arminda, que já havia sido minha professora no clássico, porque eu sou daquela época em que o ensino era dividido em ensino médio, né? Você tinha ensino fundamental com o ginásio e tinha ensino médio com o clássico. Então, essas duas professoras, elas, de certa forma, me incentivaram, sem dizer faça isso, mas incentivaram pelas propostas que elas tinham na filosofia, desde cedo. E também um professor que cito, da UFRJ, professor Celso Lemos, que era uma espécie de erudito da filosofia, que tinha uma biblioteca, eu me lembro assim, particular, inestimável, e que acabou virando nome de auditório lá. Então, são professores da minha área, né, que é a área do clássico e depois da graduação, que me incentivaram muito na discussão da filosofia. Mas na UERJ, eu acompanhava muitas aulas que me interessavam na graduação e acabei fazendo não o mestrado, porque o mestrado eu fiz na PUC, mas o meu doutorado na primeira turma de doutorado da UERJ em 1998. Então, na UERJ, eu inicio minha trajetória de magistério como professora substituta no Instituto de Educação, no Departamento de Filosofia da Educação, em 1998. Mas eu só entro para o Departamento de Filosofia mesmo em 2004, primeiro como professora da graduação e um pouquinho mais tarde como professora da pós-graduação. Enquanto isso, desde 1973, eu passei pela PUC, no Departamento de Filosofia, fiquei lá como professora de 73 a 81, por uma faculdade, que é a Faculdade Santa Doroteia de Nova Friburgo, e ali eu dava aula na PUC, eu sempre dei aula para o curso, para o Departamento de Filosofia ou para as disciplinas da filosofia que estavam ligadas a outros cursos, principalmente comunicação, administração, às vezes entrei até na engenharia, que era a famosa filosofia das ciências. E no Departamento de Filosofia eu era professora de filosofia moderna, né? Mas quando eu entro na Faculdade de Nova Friburgo, ali não tinha curso de filosofia, então fui da graduação de cursos como História, Ciências Sociais e Pedagogia, principalmente porque no caso da História eu tinha também, além da licenciatura em Filosofia, licenciatura em História. E ali eu passei momentos muito significativos da minha vida, de 1963 a 85. Minha relação com a Universidade de Santa Úrsula também me foi muito cara. Eu fiz a graduação de Filosofia lá, e de 79 a 2005 eu fui professora dessa universidade, e depois tem, obviamente, várias coisas a relatar dessa minha relação com a Universidade de Santa Úrsula. Além disso, fui a professora que construiu a filosofia no Bennett de 2004 a 2009, fui coordenadora do curso e um pouco mais tarde coordenadora também do curso de graduação em História no Bennett do Rio de Janeiro.
Além disso, fui professora da FAA de Valença, de 2003 a 2006, onde também administrava cursos para a graduação em História, porque lá não havia filosofia, e eu me lembro que eu era professora de filosofia, de História da Arte, né, no curso de História, e também fui coordenadora das pós-graduações, que eram especializações que existiam, né, em todos os cursos de graduação de Valença, dessa universidade. Na UERJ, no departamento de filosofia, eu fui 2 vezes chefe de departamento. Logo que eu entrei ali, eu já tinha experiência de chefia de departamento da Santa Úrsula, já estava começando também essa coordenação, né, do Bennett. Então, eu entro em 2004 e pude colocar minha cabeça, diria assim, à disposição como chefia de departamento da filosofia 2 vezes. Também, depois disso, já ingressei diretamente no IFCH, que é um instituto, e fui por 2 vezes diretora do IFCH e uma vez diretora do Centro de Ciências Sociais, que é o CCS. Atualmente, na UERJ, eu sou presidente da Comissão da Verdade e Memória da UERJ, tendo um cargo comissionado pela reitoria, mas continuo até o momento como professora da pós-graduação em filosofia e também da graduação de filosofia. É importante também dizer que na UERJ eu constituí o Laboratório de Licenciatura e Pesquisa sobre Ensino de Filosofia, o LLPFIL, que passou a ser cadastrado na então SR3 a partir de 2007, né? E eu gostaria de falar um pouco da importância desse laboratório para a questão das licenciaturas e a parceria que nós tínhamos naquele momento com a Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficas, hoje virou Associação de Estudos e Atividades Filosóficas, que ainda é bastante atuante. Ali eu fui presidente em 2002, 2003, 2004, 2007 e 2008. São várias presidências que eu dividia entre presidência e vice-presidência com o professor Olímpio Pegoraro, que também é um dos responsáveis pela Constituição Nacional dessa Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficas e que contribuiu imensamente para que a filosofia pudesse chegar a voltar ao ensino médio. Lembramos que a CEAF foi instituída em 1976, em plena ditadura militar, né? E nesse momento, então, nós conseguimos constituir um grupo de professores que trabalhavam em prol da volta do ensino médio no país. Dessa associação participaram todos os professores importantes do estado do Rio de Janeiro, como também de São Paulo, Minas, alguns do Nordeste. Então, era realmente uma associação a nível nacional. E que, aos poucos, no momento em que foi constituída a ANPOF, na década de 80, logo no começo, muitos deles já passaram para a discussão só na ANPOF, então deixaram um pouco, entre parênteses, a sua participação na CEAF. Mas nós aqui no Rio de Janeiro continuamos nessa discussão. Tivemos um grande seminário aqui na UERJ, naquele momento um seminário dirigido pela professora Creuza Capalbo, que era uma expert na fenomenologia, que infelizmente já nos deixou, né? Mas que mostrou a necessidade de que a filosofia chegasse, né, ao ensino médio. Então, ali foi um grande trabalho que tivemos. Como presidente da CEAF, várias vezes, né, nós tivemos incursões a Brasília para que fosse implantada a filosofia no ensino médio. E esses anos em que eu fui presidente, 2004, 2005 e principalmente 2008, a filosofia é instituída como obrigatória nos 3 anos do ensino médio. E a repercussão disso na UERJ foi imensa. Por quê? Porque houve um aumento de alunos interessados no ensino médio e, nesse sentido, a filosofia tinha fila de espera de estudantes para entrarem, porque eles tinham uma possibilidade de trabalho no futuro, né? E outra coisa interessante é que, no momento em que isso foi instituído e foram lançados vários concursos públicos para o Estado do Rio de Janeiro de filosofia, os nossos estudantes passavam em bloco. Melhor, nós chegamos a ter 90% de aprovação dos nossos alunos de filosofia da UERJ no ensino médio.
Música